nome é Humberto, eu sou... Dizem que eu sou descendente de africano, né? Eu até acredito, né? Apesar de eu ter nascido aqui. Quer saber meu nome próprio? Roberto Sobral Pires Chaves. De onde eu vim, bom eu vou? Não sei. Nasci em Madureira. Nasci perto do Morro da Serrinha. Complexo do Alemão, famosa favela da Grota. Eu vim da zona sul do Rio de Janeiro, onde é que os Camões viviam. Porque para mim, Rio de Janeiro só existe da Glória até Urca. A barraca ali funciona uma venda de livros usados, por um preço bem acessível, aliás, quase que de graça, essa que é a real. Betinho, aqui, Betinho. Ele é bonito. Faz favor. Isso aqui é uma cliente VIP nosso aqui, que você está fazendo um pouco caso de uma cliente VIP nossa. Dudu, faz VIP em Miami. Dudu, sobe lá com ele lá, pega o livro do Carlos Drummond e da Clarice Lispector, por favor. Eu olho a bicicleta, pô. É isso. Tá fechado? Ele vai arrumar pra você. Antes disso, o livro de alemão, deixa aqui. Até porque esse livro, Carlos Drummond de Andrade e a Clarice Lispector, ele tirou daqui. Sabia que deve ser. Ele tirou daqui. Porque nos finais de semana ele vem aqui, ele cata um monte de livro bom e leva cadê? Lógico que eu vou deixar aqui pra pegar chuva. Olha só. E aí o argumento dele é a chuva. Que eu gosto, assim, pô, livro limpinho. Acho que livro limpinho é maneiro, cara. Não é limpinho sem letra, não, é limpinho mesmo, cara. Botar capas, negócio tudo, igual caderno, coisa, plastificar e tudo, né? Pra conservar, né? Papiro. E como é que surgem esses livros? Acontece, parece, sabe? Às vezes tem uma fadinha lá que esse livro lá. Pô, através de doações, através de tudo quanto é meio. Aí tem uma revolução maior, porque, poxa, se eu estou me tratando aqui por dependência química, eu devo ter feito muita merda na minha vida, né? Mas enfim, agora eu trafico informação. Aí, traz pra cá. Eu vou fazer uma venda aqui, não vou dar dinheiro pra ele não, porque ele fez uma venda, eu tô de lá vendo e ele comeu meu dinheiro. Eu vou fazer uma venda aqui, não vou dar nada. Nada. Não, criança não, você respeita meu lado. Tô falando na frente das câmeras. Eu não tô legal. Entendeu? Não, essa brincadeira, essa filha é ruim. É ruim que eu tô passando. Mais, hein? Digo mais. Ele não tem costume de arrumar a barraca. Ele não tem esse costume. Ele pode chegar aqui 7 horas da manhã. Ele não arruma a barraca. Ele fica esperando ou eu ou o Betinho meter a mão. E na hora de fechar é a mesma coisa. Na hora de fechar ele está sempre no DCE. Aí eu pergunto, olhando aqui para a lente da câmera da verdade, isso é justo, gente? Isso é justo? Pergunto para vocês e peço a vocês que vocês respondam para vocês mesmos. Isso é justo? E a compreensão que a gente tem. E a paciência que a gente tem. É justo. É ser humano, Se chamar ele de chefe, ele não gosta. Mas no interior dele, ele se julga o chefe. Entendeu? Você que tinha que medir essa hora para poder arquitetar o que a gente está sempre fazendo. Tem um Porque ele não arruma a barraca, ele não fecha a barraca. Mas aí, bom, agora está virando um coletivo. Antes do coletivo, eu trabalhava sozinho. Esquece o passado. Não, o passado está dentro do presente. Não, não está dentro do presente. Pô. Gilson, quanto tempo você ficou sozinho na barraca? É. Cara, eu não tenho conta de tempo não. Mais tempo que eu estou junto com ele.
Cara, quando eu vim aqui já estava pronto. O Gil estava aqui e foi engraçado, parece que foi uma premonição. O Eduardo aqui, o técnico do Instituto de Psiquiatria, falou, vou te apresentar o Roberto. Aí ele apresentou eu para ele. Aí chegou, conversou comigo, não sei muito bem o que foi. Aí nós conversamos, nos adequamos. Aí, São Humberto. Como eu cheguei na barraca, cara, eu sou um eterno dependente químico, né, na busca por uma recuperação, né? Eu fiz uma oficina de mosaico durante um bom período da minha vida lá no IPUB, e eu estou dizendo para o Humberto, que é o outro, o terceiro, vamos lá, me ajuda a tomar conta, que a melhor coisa do mundo é botar um doido para tomar conta do outro. E toda vez que eu encontrava o Betinho, toda vez ele falava que eu tinha que vir pra cá de qualquer jeito. E eu nunca queria vir. Eu sempre fazia minha oficina e voltava pra casa. Fazia oficina e voltava pra casa. Depois de 2 anos eu falei, cara, tá bom, vou começar a ficar um pouquinho lá. Quando eu cheguei na barraca, eu vi que os alienígenas realmente existem, porque eu conheci o Gilson. Eu gosto de falar sozinho. Graças a Deus tenho esse mérito. Conservo essa dádiva de Deus. Essa é a história, basicamente da união. E essa união gerou? Muito problema. Pô, tem muita lembrança boa. Ainda não consegui. Era um sonho meu, né, cara? É um sonho meu, né? Um dia na praia, Humberto, Gilson e Betinho, sabe? Mas isso tinha que ter essa equipe por trás. Nossa, dá pra fazer outro coisa. Cara, campeão de bilheteria, sabe? Campeão de bilheteria. ET, Pirata do Caribe, nossa, Titanic, perde feio. Nego chama nós de Três Patetas, que é uma briga ali. O que mais revolta eles é o seguinte, que eu costumo dizer, dinheiro é coisa do diabo, porque a gente mexe com dinheiro, a gente tá vendendo livros. Confusão, pô, e numa família quem é que não briga? Nós não somos agregados, nós somos. Eu não diria que a gente briga muito também, não. Mas tudo briga. Eu diria que a gente briga sempre. Muito não. Casal que não discute. Casal que os 30 dias do mês está tudo bem. Alguma coisa está errado. É por isso que eu, o Gilson e o Betinho, a gente briga todo santo dia. Porque a gente se gosta muito. Entendeu? Deixa eu ler não. Aí, agora te concentrei. Mas não fica bravo não, senão eu morro. Eu fico puto, ficar puto. Mas depois fica tranquilo, mas é isso mesmo, a relação de trabalho. Trabalho, cara, não adianta. Né? Eles são exigidos, o outro às vezes o outro não. O cara tá dormindo, deixa o cara dormir lá, quando ele voltar ele faz. Né? Ele sabe o que ele tem que fazer, sabe da responsabilidade dele. Pô. Tem as pessoas que apoiaram a nossa iniciativa. Ele é um cara bom de trabalho, é um comunicativo, é um cara, sabe, espírito. Escuta primeiro. Não, fala baixo. Fala baixo. Por que você está gritando? Nosso trabalho é um trabalho coletivo e as pessoas se respeitam. A gente às vezes, aparentemente é triste, mas nós nos entendemos. Então, essa questão do entendimento permeia o nosso trabalho. Aqui não é um trabalho qualquer, é um trabalho dentro de uma Universidade Federal. Não interessa, né, o modo que a gente vê, mas a gente vê e vê com os olhos de saber. Aliás, é interessante vocês puxaram essa conversa de querer filmar nós, porque pode correr risco, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso muito. Pode correr risco de ser expulso, porque nós somos ameaçadores, nós somos... Não só existe, como já aconteceu. A prefeita, quando ela chegou aqui no campus, ela se juntou com uma galera aí, porque tem a galera que torce contra a barraca, ainda que seja uma galera pequena, existe esse grupo, né? Esse grupo foi até ela, conseguiram contaminar a mente dela
e ela tentou. Mas o que eles alegam, esse grupo? Eles alegavam, eu vou mandar real, Claro. eles alegavam que isso aqui era um ponto de venda de drogas. Porque são 3 elementos, né? 2 negros e 1 não. Que não estudam aqui, sabe? Que não tem um vínculo empregatício aqui e que tiram proveito daqui de alguma forma. E o martelo foi batido, acabou a barraca. É doloroso, porque a gente tem que estar o tempo todo provando que a gente é. Isso para mim não é legal. A única coisa que nós temos é isso aqui. Eu, o Gilberto, só temos aqui. Seria deixar bem claro que Gilson, Humberto, Betinho, um grão de areia eu enxergo, mas vocês não. Então colocamos essa máquina aqui e o que vai acontecer com vocês, para mim, pouco importa. Vamos tocar nós por como é que é o nome? Por máquina? Tá, vamos criar sebo de máquina. E quem vai ficar falando que nem eu gasto? Duvido. Enfim, vai comprar uma máquina se você quiser, mas não me expulse daqui. Até porque eu nunca procurei apoio, mas eu vou procurar. E se eu procurar apoio, fudeu. Maria, eu pedi a Maria pra mim cantar feijão. Silêncio, bate no martelo, silêncio, bate no martelo, silêncio, no tribunal, bate no martelo, silêncio, 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 bate no martelo, silêncio. Que ridículo! Isso não faz o menor sentido. Estão querendo guilhotinar o Gilson e o Betinho. Não vai Porque eu já acontecer. guilhotinaram. Não vai acontecer. Não vai rolar. E vamos lutar e vamos manter a barraca biruta ali, não vai sair, pronto, e ponto final. Mas aí precisamos da ajuda sua, dele, do Afonso, que tem boca, mas não fala. O que é a barraca biruta pra você? Ó, na boa, sobrevivência. Você quer dramatizar, melodramatizar? Acho que eu só estou vivo devido à faculdade. A mim, vou falar por mim, salva a minha vida. Porque eu não venho aqui para a faculdade atrás de dinheiro. Eu venho aqui atrás desse ar que paira aqui dentro, dessa energia, sabe? Essa coisa do... Aqui eu não vejo fuzil, entendeu? Aqui eu não vejo criança gritando pode 5, pode 10. Aqui eu não vejo menina de 13 tendo relação com 3, 4 homens, barbado que nem eu, para obter uma droga. Então essa coisa aqui, me sabe, isso me dá um gás. Quanto você ganha para me enganar? Quanto você paga para me ver sofrer? Luiz Melodia. Bom, né? Será que ele vai deixar? Tem medo não. Quando eu parar de traficar informação, meu irmão, trafico em outra esquina. Mas eu posso dizer uma coisa, eu não vou tirar o pé daqui nunca. Não sei quem vai me apoiar. Mas eu tô aqui me tratando no IPUB. Isso é sério. Acabou que a barraca
virou mais terapia na minha vida que o próprio IPUB. Pouca gente sabe, às vezes, eu vejo uns estudantes que não sabiam que isso aqui era um hospício chamado Dom Pedro II. Grande merda ter sido um hospício, mas enfim, não é pouca merda também. Vai ter uma cultura hospitalar e que muita gente não percebe, mas que ela existe. É fomentada por outras pessoas. Aí tem que ver aí, até que ponto a gente está coisificando, está industrializando a loucura. Industrializando, hein? Não estou comercializando minha loucura, não vendo ela não, eu quero para mim, eu conquistei, é minha, não divido com ninguém. Nossa senhora. Quem vem lá? Não morre mais. Ah, não esperou, cara. Não morre não, né? Não morre mais. Acho bom. E aí, Betinho? Bom, vamos lá abrir, você não queria ver como é que faz? Queria ver. Brigando. Bom? A gente abre a barraca brigando, tá? Isso aqui que eu falei, ó. Eu falei. Adoro, bebê, adoro. Faremos Também um programa fofoca. Eu adoro. Nossa, cara, eu Babados vou. e babados. Pô, vamos fazer um programa de fofoca, Humberto, na rádio? A gente tem muita história pra contar. Agora eu vou contar uma. Quer ver Agora criança mexeu feliz? comigo. Gente, pelo amor de Deus, não pode. É porque assim, eu tenho muita história para contar. E o povo gosta de ouvir história. Essa aqui é a real, gente. O povo tá sofrido, sabe? O povo tá sofrido. O povo adora as histórias que eu conto. E aí senta ali e fica. Clima tenso. Pode falar que o papo era... Como é que vai chegando, gente? Olha como é que vai chegando. Vamos falar um pouco de mim, né? Sou um cara do bem, já fiz muita coisa errada na vida. Hoje estou prestes a completar 40 anos de idade, né? Costumo dizer que bem vivido. Pulei muito muro com caco de vidro, sabe? Apanhei muito de polícia quando era para apanhar, porque fiz coisa errada. Paguei meu preço, né? Paguei meu preço. Hoje em dia, graças a Deus, eu estou limpo com a justiça dos homens. E ainda sou tentado, sabe, a voltar para aquela vida onde meus iguais, muitos deles ainda estão. Porque lá, pode parecer meio ignorante o que eu vou falar, lá é dado oportunidade para você chegar a algum lugar. Tudo bem que no meio do caminho você pode pagar um preço alto por isso, né? Mas aqui fora a gente paga um preço alto e não chega a lugar nenhum. Ou será que eu estou falando besteira? Lá não. Lá o adolescente com 15 anos de idade bota um fuzil atravessado nas costas, consegue comprar casa, consegue comprar moto, consegue comprar carro, consegue ter uma mulher bacana e por aí vai.
Poxa, cadê o livrinho que tava aqui? Enfim, eu preciso despachar isso aí, eu preciso de espaço, preciso de fornecer alimento para quem quer comer. Sempre pensei do outro lado da rua, que eu moro do outro lado da rua, ali na Vencedral Brás, em botar um brechó ali, nunca botei. Aí veio o Alex, um menino que estudava biologia no UFRJ, morreu ali. Aí a mãe dele botou uma estante de livros, pegue e leve. Isso é revolucionário, meu. Pra mim, eu acho que a vida é essa, desafio qualquer um a botar na sua rua, na sua esquina, uma estante de livro e falar, pegue e leve. Bota 10, que o nego vai botar 50 no outro dia vai ter só 20 que o nego vai pegar pra vender. Foda-se, o negócio é divulgar e não levar pro gramacho. Pô, o que muda o mundo, sabe qual é? Duas coisas, o conhecimento e o amor. Aí eu falo, meus irmãos, nem o conhecimento, nem o amor se vende, rapaz. Dinheiro quando diabo. Quando eu quiser dar um livro, eu dou. Quando eu quiser dar um beijo, eu dou. Eles ficam putos, me chamam até de ladrão, eles. Pintura, poesia, arte, né? A gente pode trabalhar isso tudo junto, né? Das mais variadas artes. E aí isso é revolução. A gente não vai dar tiro. A gente vai mudar sem dar tiro. Aí é. Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Quem adora a lua e o sol. E esse foi ontem repetido nesse filme eu vi. Eu não vi porque não quis. A gente faz graça na espidade musical. A gente faz graça na espidade musical. Ó, viu uma coisinha sobre isso? Aqui, fala com a gente. Ah, esse recado. Em silêncio, me apresentei. No tempo, parei. Na vida, acatei. Verdade, já não sei. Memória, repetir. Quase, vozes, distraída. Cúmulo, absurdo. Valor, sem intento. Poesia.